pessoal, beleza? Bom, estou em Tóquio, estou aqui num dos muitos mirantes da cidade e vou aproveitar uma imagem aqui de cima para falar um pouco sobre uma coisa bem confusa, né? Bem complexa na geografia, que são aquelas listas das maiores cidades do mundo. Você já deve ter visto algumas, e existe uma confusão sobre qual é a maior cidade do mundo, quem é a segunda, quem é a terceira. As listas diferem-se enormemente, e elas diferem enormemente não só por uma certa irresponsabilidade de quem faz as listas, de uma certa incompetência, como também pela própria discussão sobre o que é a cidade. Então, por exemplo, eu considero Tóquio como a maior cidade do mundo. E quando eu considero isso, a gente está falando de um número que é absurdo, que são 38 milhões de pessoas. Mas a prefeitura de Tóquio, ela lida com a população, que é uma população de 9 milhões de pessoas. E aí, se você considerar só a cidade, ela não é a maior. Aliás, a cidade de São Paulo tem, como o município de São Paulo é mais populoso do que a área da municipalidade de Tóquio. Só que por que isso não é muito justo? Porque no fundo, você tem um dia a dia que independe. O cara que mora, por exemplo, no ABC Paulista, ele mora na cidade de São Paulo. E ele está dentro do conjunto, do aglomerado. O cara que mora em São Gonçalo não está na cidade do Rio de Janeiro, mas está no aglomerado. Aqui em Tóquio isso acontece também, com uma diferença. O aglomerado aqui é bizarro. Como é que eles saltam de 9 milhões de pessoas da municipalidade, tem gente que trabalha com 13 milhões, que ela é um pouco estendida, para 38 milhões, que é um crescimento grande demais. Porque a infraestrutura aqui é muito boa. Então o cara mora a quase 100 quilômetros daqui e ele está nesse emaranhado que seria essa grande Tóquio. Por quê? Porque o transporte eficiente ele permite um deslocamento maior. Então, para vocês terem ideia, a gente não fala aqui apenas da ideia de uma região metropolitana em que cidades em volta estão conurbadas. A gente fala de províncias. O cara que mora na província de Chiba, o cara que mora na província de Saitama, cada província dessa tem várias cidades. E o dia a dia delas está ligado à cidade de Tóquio. Entendeu? Então, em comparação de tamanho, se você pensar, a cidade em si tem menos de 1.000 quilômetros. Essa área ampliada que o transporte permite tem 15 mil quilômetros. 15 mil quilômetros é um absurdo. 15 mil quilômetros dá quase que metade do estado do Rio de Janeiro. Você consegue imaginar um aglomerado urbano? Essa é a realidade daqui. E aí, algumas referências que eu acho interessantes em relação a Tóquio. Primeiro, a referência mundial, né? Quando eu falo em 38 milhões de pessoas, a gente está falando de 0,5% da população mundial. É muita coisa, fazendo a conta básica, de cada 200 terráqueos, um mora aqui, nesse aglomerado urbano fantástico. Uma segunda referência é em relação ao próprio Japão. A população do Japão é de 120 milhões de pessoas. Se 38 milhões moram nessa Tóquio expandida, ampliada por esse transporte fantástico, de cada 3 japoneses, um mora aqui. Aí você pensa assim, mas também, o Japão é pequenininho, aí não conta muito. Cuidado que o brasileiro tem uma certa dificuldade em análise de tamanho de país, porque o nosso país é muito grande, praticamente um continente. O Japão não é exatamente um país pequenininho não, tá? Só para fazer a referência em relação ao Brasil, o Japão tem 350 mil quilômetros. O Japão tem 8 a 9 estados do Rio de Janeiro de tamanho. É maior que São Paulo, o estado de São Paulo. É maior que a Alemanha. O Japão tem uma área maior que a da Alemanha. E de cada 3 japoneses, um mora aqui. Aí tu pega a Alemanha, são 80 milhões de pessoas. Berlim tem 4 milhões. Olha a diferença. Então aqui esse é um exemplo de macrocefalia urbana clássico. O que é interessante é que macrocefalia não é muito de país rico, é de país pobre. É que a geografia japonesa acabou impondo essa concentração assim absurda, né? E aqui esse observatório que eu estou, em Roppongi, ele é um 360. Então se eu desse a volta toda aqui, é que para fazer o vídeo não fica muito legal, mas você veria toda a área em volta com essa dimensão, meio que a cidade se espalha. Valeu? É isso.